O Ver Mais já está de volta aqui para você agora, 7 minutos para as 2 horas da tarde. E aí então, gente, vamos falar agora sobre trombofilia na gestação. Você já ouviu falar? Talvez? Então calma, ó, nós vamos conversar, vamos tentar entender o máximo possível aqui sobre o assunto, viu? Por isso a gente está recebendo então hoje aqui a médica ginecologista Elis Biazuz. Obrigada, doutora, mais uma vez por estar aqui, boa tarde. Obrigada pelo convite, boa tarde. Imagina. E aí a gente tem gestantes aqui também conosco que estão passando por essa situação. Deixa eu ver, aqui a gente tem então a Simone, né? Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. E a Gisele, que já não está mais gestante, né? Já está com o gurizão aí, o Miguel, não é? Sim. O Miguel aí, tudo bem? Seja bem-vinda. E é também a Sabrina aqui, que veio colaborar conosco. Tudo bem, Sabrina? Tudo Seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu acho que, como é que nós vamos começar a nossa conversa? De repente, uma das meninas pode dividir a experiência. Acho que podemos. Que período da gestação, Simone? 26 semanas. 26 semanas. E daí tu descobriu faz pouco? Como é que é? Eu descobri faz já uns 4 a 5 anos, na tentativa de engravidar e não conseguindo sucesso. Então eu já descobri lá atrás, já foi investigado e já foi descoberto. Tá, e o que você tinha, assim, que te levou, enfim, que a médica foi pesquisar nessa linha? Sucesso, assim, não tive nada, foi um insucesso da gravidez, na verdade. Você quer dizer o aborto? Não cheguei, eu nunca tive aborto e nem gestação anterior. Ah, é? Então, isso, doutora, isso é uma característica, dificuldade de engravidar, pode ser um sintoma, talvez? Podemos pensar assim? Não, na verdade não, eu não sei qual foi o critério que na época os médicos dela decidiram, né, fazer essa investigação, enfim, e aí foi um achado que, graças a Deus, né, foi visto e que está proporcionando que essa gravidez siga bem, né? Olha só que... Mas então, ela era assintomática. Tá. Não então, tinha sintomas nenhum e nem perdas gestacionais, nada. Tá. A trombofilia, ela, por si própria, ela não dá sintomas? Não dá. Na maioria das vezes, não dá sintomas. E como é que se chega a cogitar essa possibilidade? Enfim, como é que vocês chegam ao diagnóstico? Geralmente a gente chega a um diagnóstico ou quando a paciente teve alguma trombose, né, uma idade mais precoce, principalmente trombose venosa profunda nas veias, né, principalmente membros inferiores, mas também pode ocorrer nos membros superiores. Aí a gente, nesse momento, faz uma investigação, ou também através dos más desfechos gestacionais mesmo, né? Então, abortos de repetição, 3 ou mais, e perdas fetais após as 10 semanas de gestação, assim, de forma súbita, sem ter uma causa, ou pré-eclâmpsia grave antes de 34 semanas. Então, essas 3 situações fazem a gente pensar, pode haver uma trombofilia por trás. Tá. Né? A trombofilia, no fim das contas, é o quê, doutora? A trombofilia não é uma doença, é uma condição que predispõe a uma trombose. Seja ela venosa, arterial, né? E isso pode ocasionar também o acometimento da placenta. Então, microtrombos placentários, né? O que vai levar a uma redução do aporte sanguíneo para o bebê de nutrientes, né? E esse bebê pode ficar comprometido no sentido de não crescer adequadamente, do líquido diminuir e até, né, levando ao óbito fetal também, em casos mais extremos, né? Entendi. Seria mais ou menos esse o mecanismo, né, que a gente encontra para explicar essas coisas ruins, né, que acontecem, enfim. Perfeito. Então, muitas pacientes, a maioria são assintomáticas, descobrem quando passam por esses momentos, né? Entendi. Isso. Bom, você aí de casa pode participar conosco, né? Pode mandar sua mensagem aí pelo 98405-2073, dividir uma experiência conosco, ou se quiser fazer alguma pergunta também sobre o assunto aqui, participe, por favor. E o nosso telefone está aberto também, 3319-2500. Bom, sendo que as gestantes que a gente tem aqui hoje vieram com essa história, com o caso de trombofilia, quer dizer que tem tratamento então também, né, doutora? Sim, exatamente, exatamente. A Sabrina, você está em que período? 22 semanas. 22. E aí, você descobriu em que momento, como é que foi? Então, eu tive uma trombose, depois de 1 ano, eu engravidei, sem saber da trombofilia, só pelo histórico da trombose, e aí então o bebê entrou em óbito
com 26 semanas. Aí foi após isso que a gente foi investigado e foi descoberta a trombofilia, né? A SAF. Aí eu fiz todo um levantamento, né? De como que teria que ser e tal. Ela os critérios para fechar uma sim. Ela não sentiu mais o bebê mexer. E aí ela procurou o hospital e aí foi diagnosticado o óbito, né, intrauterino. Então, né, desses desfechos, né, que ela, enfim, ela está fazendo tratamento, tá tudo. Menos de 34 semanas, que seria assim algo muito precoce e muito grave. Também nos remetem a investigar uma trombofilia. Então, são essas três situações na gestação antes que fazem de a gente procurar. acontecer a morte do feto ou o aborto, não tem como saber, alguma característica aqui está me dando sinal de isso. Só a trombose. Esse que é o problema, né? Só a trombose. Essa que é a dificuldade, Só caramba. passando por aquele momento para poder saber mesmo. Entendido. No caso, a Simone foi uma privilegiada, né? Porque ela tem 2 tipos de trombofilia, né? Os problemas com o bebê, que seria a protrombina, né? E a gente não sabe exatamente porquê, mas o médico na época decidiu investigar, né? Sim. Bem bom, né? Eu tive até dificuldade porque diziam que eu não tinha histórico para isso, fazer esses exames solicitados, né? Isso. Mas eu consegui e foi bom, porque senão podia ter problemas agora na gestação, e aí né? Pode comentar do ultrassom também, né? E recentemente eu fiz a morfológica, ultrassom morfológica, onde eu encontrei uma alteração das artérias uterinas. Então precisa aumentar a dose da medicação. Que já é um sinal. Já é um sinal de que precisa pode de cuidado a aí. trombofilia estar cometendo em algum, né? Tá, entendi. Alguma parte ali, né? Então já tem autorização para aumentar a dose. Sim, tem que ficar de olho. Você empresta o microfone, faz favor, para a Gisele. A Gisele tem uma história também, né, interessante aí, Gisele. O que aconteceu contigo? Na verdade, quando eu fui fazer o ultrassom morfológico de 22 semanas, deu que o meu filho estava com um tamanho menor do esperado. Aí eu conversei com a doutora, a gente fez um ultrassom com Doppler. Na verdade, o primeiro ultrassom foi numa segunda-feira, na quarta-feira a gente fez um novo ultrassom com Doppler, e onde o médico que fez o ultrassom constatou, ele me deu o laudo,
E depois entrou em contato com a doutora Elise. Ele falou assim: Gisele, seu filho está falecendo, não tem o que fazer e é irreversível. Pois eu já estava com com 4 semanas a mais que em estágio avançado, né? O neném já estava com um sofrimento fetal e tinha uma incisura na minha placenta, onde não chegava todos os nutrientes de acordo com o que tinha que ser. Meu Deus, aí receber essa notícia assim... Caiu o mundo, né? Caiu o mundo. Meu Deus. Aí, nesse dia, a doutora Elise, ela falou comigo, né, e com meu esposo, ela me internou para estar fazendo todos os exames. Deu alteração em apenas um exame, mas como já as chances de sobrevivência do meu filho eram mínimas. Nossa. Na verdade, ele está aqui graças à boa médica que a gente teve, né? E também pelo tratamento com as injeções, que foram 385 Nossa injeções. Senhora. Eu ia te perguntar o que era essa caixa. Olha só, ela guardou todas as injeções que ela precisou tomar para o tratamento. Sim. É um tratamento caro, né, doutora? A gente foi em busca, na verdade, a gente conseguiu doação. O chefe do meu esposo doou para alguns dias, para 40 dias, na verdade. Como estava em estágio avançado, assim, a gente ia fazer a cesárea a partir que o Miguel atingisse 1 quilo, mas como foi superando as expectativas, graças a Deus, ele nasceu no tempo certo, 38 semanas. A cesárea foi super tranquila, né, doutora? A gente deu alta no outro dia do hospital. Então, história, assim, que para dizer para quem tem trombofilia que você não pode perder a fé. Na verdade, eu não tive nenhuma perda fetal, graças a Deus, e também há histórico na família também. As minhas tias todas tiveram abortos na parte de mãe, então só minha mãe que não teve aborto. Então é uma coisa que provavelmente nas próximas gravidez que eu tiver, eu vou ter que usar o anticoagulante. Ah, entendi. Tá, e doutora, então o tratamento aí, como é feito, assim, no caso da Gisele ou das outras mamães da Sabrina e da Simone, é igual o tratamento? Como que faz? Isso. Como a trombofilia predispõe à trombose, a gente tem que usar medicações para prevenir que isso aconteça. Então, o objetivo principal do uso das injeções é evitar as tromboses, né? E, por consequência, também deixar com que o fluxo sanguíneo para o bebê ocorra de uma forma normal, fazendo com que o bebê se desenvolva bem, né? E não tenha nenhuma sequela, enfim, nenhuma consequência e nem o óbito, né, intraútero também. Além disso, a gente usa também o AS em algumas situações, que também tem essa finalidade, né? Ele é um antiagregante plaquetário, ele auxilia no processo inflamatório dos vasos, na disfunção endotelial, então também teria essa função sobre o fluxo sanguíneo dentro dos vasos para que o bebê receba, né, o sangue, entre aspas, adequado, onde vem os nutrientes e o oxigênio, né? Sim. Essa medicação toda que é necessária está disponível pela rede do SUS? Essa medicação se chama enoxaparina, tá? É uma medicação muito tranquila para usar. Ela tem poucos riscos, né? Claro, é trabalhoso, é caro, mas é uma medicação muito tranquila que não precisa ficar monitorando com exames de sangue. No dia da cesárea, a gente orienta a suspender 24 horas antes para poder fazer a cesárea, ou no máximo 12 horas, né? Sim. E é uma medicação que, infelizmente, a gente tem bastante dificuldade para conseguir pela rede pública. Então, geralmente, as pacientes entram com um processo, né? Para medicamentos especiais. Sim. E aí... depois aí é feita uma auditoria em cima daquele processo e aí é liberados pela... A partir do diagnóstico tem que começar o tratamento desde imediatamente? O início. Sabendo que está grávida, é problema, né? Na gravidez, né? Então, sabendo que está grávida, já tem que iniciar. Sim. Desde o início da gravidez. É isso, né? Que é o problema de depender da rede pública, né? Talvez, de ter que ficar esperando o processo acontecer. Exatamente. Daí, geralmente, as pacientes compram e depois existe o reembolso, né? Da medicação, então... Se a gestante tiver condição de comprar, né, consegue continuar. Sabrina, você está fazendo já esse tratamento? Está bem complicado, na verdade, porque a gente ganha a causa na justiça, mas você vai lá buscar e o medicamento simplesmente não vem. Ai, caramba. Então, a gente tem que dar um jeito de comprar
porque nós não podemos ficar sem, né? E aí, claro, depois eles dão um reembolso, mas isso é bem demorado, né? Tipo, é um processo bem árduo. Complica, né? Gisele, pra ti, você tomou, foi no 5º mês mais ou menos que você descobriu, né? Sim, foi no 5º mês, não consegui pelo SUS. Aí eu entrei com uma causa na justiça. Uma semana antes de eu ter bebê, o Estado recorreu. Então eu também não fui mais atrás para conseguir. Eu comprei. Infelizmente, em Chapecó, a dosagem que eu queria, que eu teria que usar, não tinha nas farmácias. Nossa, que dificuldade. Eu fazia geralmente 4 injeções de 20 miligramas, que o que eu usava era 80 miligramas. Aí eu tive que comprar. Consegui doação da Bahia através do Facebook. Eu consegui nos grupos de ajuda também doações para mim, para mais uma amiga minha, que a gente acabou virando amiga por causa da doutora. Eu consegui do chefe do meu esposo. Então, assim, e muitas a gente comprou. Mas realmente, a gente eu teve que pesquisar para comprar, porque é muito caro. Era R$104 cada injeção em Chapecó e era uma por dia. Uma por dia, do 5º mês até o fim da gestação. Até o fim da gestação. Caramba. Então, a gente tinha que fazer ultrassom toda semana, cada 15 dias, para ver conforme estava o bebê. Na época, eu trabalhava em uma cooperativa de crédito, que a gente tinha acesso aos planos de saúde, né? Então, isso foi de extrema valia para mim. E a gente conseguiu no Rio Grande do Sul, com um valor bem mais em conta, de R$35, Nossa, 2 doses. Sim. O Chapecó realmente é muito caro. Você está pagando quanto agora? Eu tô pagando 119 a dose. Como eu tomo 2 por dia, né? Eu tomo de 12 em 12 horas, então eu consegui na farmácia, hoje eu tô pagando 89 cada medicamento, né? Nossa, aí 2 por dia. 2 por dia. Caramba. Nossa, bom, enfim, né, gente, é mais uma dificuldade que a gente tem que enfrentar, mas no fim vale a pena, né? O pequenininho Miguel estava no colo da Gisele, saiu um pouquinho, ficou agitado. A gente vai para o intervalo e vamos buscar ele para o pessoal conhecer ele melhor aqui daqui a pouquinho. Então a gente vai para o intervalo rapidinho, tá? E já continuamos aqui com a nossa conversa hoje sobre trombofilia na gestação. A gente volta já já.